Dando continuidade, então, a gente tá vendo sobre os conceitos prevencionista e legalista, né, de acidente de trabalho. A gente viu o conceito legalista, que traz que o acidente de trabalho, ele tem que provocar uma lesão corporal, uma perturbação funcional, tá? Então, esse é o aspecto principal quando a gente trabalha no conceito legalista. Ele vai ter que provocar uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Isso pode provocar morte, perda ou redução da capacidade de trabalho. Isso pode ser permanente ou temporário. Agora, com relação ao conceito prevencionista, ele é um pouquinho mais amplo. Traz que acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada, inesperada ou não, que interfere ou interrompe o processo normal de uma atividade, trazendo como consequência isolada ou simultaneamente a perda de tempo, dano material ou lesão ao homem. Então, quando você trabalha com relação ao conceito prevencionista, você percebe que qualquer alteração no trabalho, uma caixa que caiu, uma pessoa que escorregou, mesmo que ela não machucou, isso tudo vai ser um acidente de trabalho quando você caracteriza dentro do conceito prevencionista. O acidente de trabalho no conceito prevencionista é mais amplo. Por exemplo, se uma peça cair de uma dada altura, sem interferir na saúde ou na segurança de algum trabalhador, para o conceito legal em si, isso não caracteriza acidente. Já no conceito prevencionista, conta-se como acidente de trabalho, pois foi um evento inesperado e indesejado. Tudo bem que ninguém queria que tal peça caísse, ninguém esperava que isso acontecesse. Pela lei brasileira, o acidente é o prejuízo físico sofrido pelo trabalhador. Então, ele tem que ter uma lesão, uma perturbação funcional ou uma doença. Já do ponto de vista prevencionista, entretanto, essa definição não é satisfatória, pois o acidente, pela lei, é definido em função de suas consequências sobre o homem, ou seja, as lesões, perturbações ou doenças. Visando a sua prevenção, o acidente que interfere na produção, ele deve ser definido como qualquer ocorrência que interfere no andamento normal do trabalho, tá? Então, vamos frisar bem isso, pois além do homem, pode ser envolvido nos acidentes outros fatores de produção, as máquinas, ferramentas, equipamentos e o tempo gasto com relação a essa ocorrência relacionada ali ao trabalho. O que equipara a um acidente de trabalho? Então, quando a gente pensa assim, vamos analisar legalmente, né? Alguém que machucou, alguém que ficou doente, alguém que perdeu uma visão, né? Teve alguma perturbação funcional. Então, só isso, né? Como que o acidente ocorre onde? O que é que pode ser equiparado como um acidente de trabalho? Então, vamos lá. As doenças profissionais ou do trabalho, assim entendida, é inerente a peculiar e determinado ramo da atividade. Então, vamos supor, quem trabalha ali com alguns fumos, né, na parte de solda, por exemplo, ou trabalha próximo a alguém que mexe com solda. Normalmente, essas pessoas elas têm alguns problemas pulmonares, elas têm problemas de visão, catarata. Então, são doenças que são inerentes à profissão, né? Normalmente, pessoas que trabalham com a solda, elas desenvolvem algumas doenças. Então, isso é uma doença profissional, tá? Ou doença do trabalho. A doença proveniente da contaminação acidental de pessoa da área médica, por exemplo, no exercício da sua atividade. E são também considerados como acidente de trabalho o acidente sofrido pelo empregado no local de trabalho em consequência de um ato de sabotagem, terrorismo praticado por terceiros, inclusive os próprios companheiros de trabalho, uma ofensa física intencional, inclusive de terceiros, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, a imprudência, negligência, imperícia de terceiros e até mesmo de companheiros de trabalho. Alguns outros casos infortuitos ou de força maior, como desabamento, inundação, incêndio. Então, tudo isso vai caracterizar acidente de trabalho também.
ato da pessoa privada do uso da razão. Então, vamos supor, uma pessoa que toma um medicamento é, e, e esse medicamento altera o raciocínio dessa pessoa e ela provoca um acidente ou ela se acidenta. Isso vai ser caracterizado acidente de trabalho também, ok? O acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Então, vamos analisar quando é que isso vai ser caracterizado como acidente de trabalho. Na execução de ordem ou realização de serviços sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa que lhe evitar, né, prejuízo ou proporcionar proveito. Então, você pode, mesmo sendo a sua função, você pode fazer algum serviço para a empresa. Sei lá, tipo, ir até um banco, ou resolver alguma coisa até um correio. Isso tudo você pode fazer a serviço da empresa e caso aconteça alguma coisa, é caracterizado acidente de trabalho, mesmo não sendo a sua função. Em viagem a serviço da empresa, seja qualquer meio de locomoção, tá? Inclusive de veículo do próprio empregado. Então, significa o quê? A partir do momento que você sai em viagem pela empresa, até o momento que você retorna, você está sob a responsabilidade da empresa. Então, se acontecer alguma coisa com você, é acidente de trabalho. Mesmo que seja lá no pleno domingo, onde você vai passear lá no clube, e lá você sofreu um acidente, ainda assim vai caracterizar acidente de trabalho. Por quê? Porque você se deslocou do seu local de trabalho, da sua cidade, e está a trabalho naquele outro local, tá? Mesmo sendo o seu momento de descanso. Aí vai ser caracterizado acidente de trabalho, que é diferente do seu descanso na sua casa, ok? No percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para casa. Então, a partir do momento que você sai do portão da sua casa, você é responsável, vai a responsabilidade da empresa. Estou querendo mudar isso um pouquinho, mas ainda não está definido, tá? Então, esse trajeto até chegar no seu serviço, do seu serviço para casa, ele é acidente de trabalho, se ocorrer alguma coisa. Agora, se você passa no banco, resolve alguma coisa particular, passa, sei lá, no supermercado, fazer compra, então você deslocou, já não é mais do seu trabalho para casa. Tá joia? Então tem essas questões que precisam ser analisadas. No percurso de ida e volta para o local da refeição, em intervalo de trabalho. Então, lembra que eu falei assim, se você vai da casa para o trabalho, trabalho para casa. Então, acidente de percurso. Agora, vamos supor que você recebe um ticket de alimentação e você almoça no centro da cidade, você não almoça na sua casa. Então, esse ir para o centro da cidade, para ir até o restaurante, isso tudo, ele vai ser caracterizado também como acidente de trabalho se ocorrer alguma coisa. Por quê? Porque você está se deslocando, você recebe o ticket e esse trajeto de ida e volta do local de refeição, ele ainda está caracterizando como horário de serviço, entre aspas, tá? Porque você ainda está, foi almoçar e está voltando para trabalhar. Então, ainda está vinculado ali ao seu trabalho, ok? Acidente sofrido pelo empregado em período destinado à refeição ou descanso, por ocasião de satisfação de outra necessidade fisiológica, por exemplo, no local de trabalho ou durante o horário deste. Então, se você alimenta dentro da empresa e ocorrer alguma coisa ali, ainda assim é acidente de trabalho, tá? Não são considerados, né, acidente de trabalho como algumas doenças, por exemplo, doença degenerativa, por exemplo, diabetes, doenças inerentes ao grupo etário, como, por exemplo, reumatismo, tá? Que não produzem capacidade laborativa, por exemplo, a miopia, doenças endêmicas adquiridas por segurado a habitante de uma determinada região, onde essa região se desenvolve, salvo, né, comprovação de que é resultado da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, né? Então, por exemplo, malária. Você mora num lugar onde tem malária. Vamos pegar aqui a nossa região.
Então, você pega dengue, né? Então, não quer dizer que isso vai ser caracterizado como acidente de trabalho, tá? A não ser que você consiga provar que você pegou dengue porque você ficou exposto em contato direto durante o seu trabalho, tá? Então, tem toda essa relação. Dá-se como acidente de trabalho também quando ocorre alguma coisa que interfere no andamento normal do trabalho qualquer. Então, isso já é prevencionista. Então, vamos ficar atento com relação a isso. A gente viu, legal, agora a gente entrou de novo no prevencionista. Por exemplo, se uma pessoa estiver carregando uma caixa e deixa cair, ocasionando uma simples interrupção do trabalho, já nos encontraremos face a um acidente. Mesmo que essa caixa não se quebre, mesmo que não haja qualquer prejuízo material e nem dano físico, ainda assim teremos um acidente. Prevencionista. Esse conceito é o mais amplo possível. Todavia, se a caixa, ao cair e se quebrar, e inutilizar o material que havia dentro dela, teremos um acidente com também uma perda material. Lembra que a gente pode ter mais de uma situação? Então, aqui o acidente já está causando maiores prejuízos. Os dois tipos de acidentes citados, né, nos exemplos, são os que aparecem em maior quantidade e são denominados acidentes sem lesão. É claro que a vida e a saúde humana têm muito mais valor que as perdas materiais. Daí eles serem considerados como mais importantes os acidentes com lesão. Por isso que entra a questão legalista. Por exemplo, se a caixa cair, atinge o pé da pessoa que está carregando e lhe causar uma lesão, teremos um acidente mais grave, porque além da perda material, a perda de tempo, a gente ainda vai ter um dano físico, tá? Se a caixa cair em cima do carregador e o matar, teremos um dano muito maior ainda, porque terá provocado a morte de um ser humano, ok? Lá no parágrafo 6º, fala assim que comunicação do acidente deverá conter informações minuciosas, inclusive se for o caso, quando registros policiais. Então, se ocorrer a morte, vai ter obrigatoriamente registro policial. Então, tem que ficar atento com relação a essas questões também, ok? Aí tem que abrir CAT, eu vou explicar sobre a CAT mais para frente. Então, algumas causas dos acidentes. Tecnicamente, existem duas causas de acidentes, os atos inseguros e as condições inseguras. Então, de acordo com a norma brasileira NB18 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, existem vários aspectos que decorrem dessas causas. Dentre eles, podemos destacar a negligência, imprudência e a imperícia. Então, negligência é a omissão voluntária do cuidado. Então, a falta de atenção, por exemplo, a realização de uma limpeza ou uma máquina em funcionamento. Então, isso é uma negligência. Você sabe que o negócio está errado, mas faz assim mesmo, né? Imprudência é a falta de observação das medidas e precauções de segurança previsível, necessárias no momento para evitar um mal maior, né? Por exemplo, excesso de confiança. Então, empilhar caixas de volume sem obedecer às recomendações de arrumação, trânsito, carga, descarga. Então, alguns vem escrito lá, empilhar no máximo X caixas, você empilha mais do que isso. Então, isso é uma imprudência. A imperícia, que entra, que é a falta de aptidão, a habilidade, experiência ou de previsão no exercício daquela função, né? Então, conduzir um veículo, operar uma máquina, um equipamento, sem possuir habilitação, sem ter um treinamento adequado para isso. E devemos atentar também, no entanto, que o acidente sempre ocorre como resultado da soma de atos e condições seguras, que são oriundos de aspectos psicossociais denominados fatores pessoais de insegurança. Ok? Vou dar continuidade no próximo vídeo, mas vamos relembrar isso.